E agora eu quero te contar a história que está por detrás dessa história, o altar do Deus desconhecido. O Richardson, ele diz que ia lá pelo ano 600 que caiu uma grande mortandade sobre os atenienses. E esse homem fez algo que eu achei muito interessante, porque ele foi coletando os elementos da história e fazendo desses elementos como se fossem peças de um quebra-cabeça, e foi montando assim peça a peça até encontrar a última peça e formar assim um mosaico da história com o livro de Atos dos Apóstolos. Ele disse: veio uma mortandade sobre os atenienses, de maneira que eles não souberam resolver o problema. Acionaram todos os altares, Deus do céu, da terra, do mar, da parede, do mato, mata virgem. Nenhum deles conseguiu resolver o problema. Ele se reúne no Areópago, que era uma espécie de STF da época, para buscar a solução. Até que alguém tenha a ideia de ir ao oráculo. O oráculo para os gregos era o lugar onde se buscava ali a solução para os problemas, para os enigmas da vida. E ele volta com a resposta e diz: olha, a solução não está aqui dentro, a solução está lá fora. E aquilo ali fere o orgulho dos gregos. Só que não tendo outra saída, manda buscar um homem chamado Epimênides. E ele regressa. E aí, Dom Richardson, montando a história, ele disse que ele se reúne mais uma vez no Areópago e, sem perder tempo, Epimênides diz assim: olha, amanhã, pela manhã, assim que o sol despontar, eu quero que vocês tragam aqui ovelhas. Quero que vocês também venham com pedreiros, argamassas e pedras. O sol desponta nos céus, estão lá eles reunidos mais uma vez. E Epimênides faz uma oração, e assim fez, liberou as ovelhas foram descendo ali, aquela colina, chamada Colina de Marte, e elas foram se agachando, uma após a outra. Ele disse: aí onde eles se agacharam, vão imolar esses animais, vocês vão construir altares. E nesses altares vocês vão colocar a inscrição: ao Deus desconhecido. A mortandade foi embora, a praga cessou, e aqueles altares que foram erigidos, com o tempo eles foram sendo esquecidos. O tempo se passou, aqueles altares foram sendo tomados pelo musgo, pelo mato, até que 2 daqueles anciãos que faziam parte do Areópago estão subindo a colina mais uma vez. E aí um para e olha para o outro e diz assim: companheiro, lembra como foram erigidos esses altares? Ele: lembro, eu ainda era um jovem, mas me lembro muito bem como foram erigidos. Então façamos o seguinte, vamos então custear pelo menos um desses altares, para que este Deus, se um dia resolver nos visitar mais uma vez, saiba ele que nós preservamos em memória o ato misericordioso dele para com este povo. Daqueles altares todos, um altar apenas permaneceu. E é este altar aqui que Paulo está se referindo: o altar do Deus desconhecido.